Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Buchiniani, sou advogado. Vamos conversar sobre a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Quero agradecer o convite do Circo Herói, que está com o apoio da Lei Aldir Blanc para a cidade de São Paulo, Espaços Culturais, inciso 2, Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e, por fim, o Governo Federal. A Lei Maria da Penha está entre as 3 melhores legislações eleitas pela Organização das Nações Unidas para o combate à violência doméstico-familiar contra a mulher. A nossa conversa terá por base a legislação 11.340 de 2006 e quem quiser pode ter acesso pela internet por qualquer site de busca. Então nós vamos trazer os aspectos da legislação e comentá-los. Como que a gente verifica as diversas situações no dia a dia, o que se pode fazer, para quem é, o que fazer. Quem quiser ter acesso à lei atualizada, pela internet, no meio de qualquer site de buscador, digitar Lei 11.340 de 2006, Planalto. Clica no ícone e vai levar para o site do Planalto Federal e lá a legislação estará sempre atualizada, então vale a pena consultar e vamos em frente. Maria da Penha Maia Fernandes, ela foi casada e durante anos e anos ela sofreu diversas formas de violência do seu marido. Cansada, indignada e com desejo de ver o seu agressor punido, Maria da Penha, juntamente com outras organizações, foram até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e denunciaram o Brasil por violação aos direitos humanos. O Brasil foi condenado por essa comissão que é da OEA, Organização dos Estados Americanos, a ter que, de alguma forma, tomar medidas imediatas do combate à violência doméstica e familiar contra o Brasil. E após essa condenação, demorou mais alguns anos para finalmente a Lei 11.340 de 2006 ser publicada. Então veja, entre a Constituição Federal, que é de 88, que estabelece a igualdade, a condenação do Brasil na OEA, e somente em 2006 vira lei, demorou muito. E a gente sabe que, historicamente, a mulher sempre foi vítima de violência. A Lei Maria da Penha, ela é constantemente atualizada. E é importante que a lei sempre seja atualizada, porque vão surgindo outras formas de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar e também para o seu aprimoramento. Isso, a legislação ela sempre estará próxima da realidade social, do nosso dia a dia, né? A lei é de 2006, mas ela foi atualizada em 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. E para que serve?
Qual é o objetivo da Lei Maria da Penha? Artigo 1º. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica. Então vamos dar uma leitura rápida no parágrafo 8º 226 da Constituição Federal. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 8º. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um que as integra, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A Constituição Federal é de 1988. A Lei Maria da Penha é de 7 de agosto de 2006. A lei ela é muito importante e é uma forte aliada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E vamos começar com a seguinte pergunta: para quem que a lei se destina? Artigo 2º. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos mesmos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. E esse dispositivo nada mais do que reforça o artigo 5º da Constituição Federal, que diz: artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O artigo 2º da Lei 11.340 nada mais do que reproduz o artigo 5º da Constituição Federal, mas deixa muito mais claro a busca por esses direitos iguais. E o artigo 3º da Lei Maria da Penha, artigo 3º da Lei Maria da Penha: serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. E a quem cabe desenvolver e assegurar essas condições? Parágrafo 1º diz: o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Mas só cabe ao poder público tomar essas medidas de proteção à mulher? Não, o parágrafo 2º do artigo 3º envolve toda a sociedade, ou seja, cabe à família, à sociedade, ao poder público, cria as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput do artigo 3º. E a lei ela foi tão preocupada em deixar claro os seus objetivos. Artigo 4º. Na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente,
as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Sobre a interpretação do texto legal é complexo, porque primeiro, a lei está escrita, ela está no papel. Então, dependendo da técnica legislativa que se é usada no texto, ela possibilita a diversas interpretações. E a interpretação, muitas das vezes, estará relacionada ao contexto, à forma de enxergar o mundo de cada pessoa. Então, a Lei Maria da Penha, na busca de evitar qualquer forma de interpretação que seja para afastar a lei, ela foi bem clara, que a interpretação ela deve ocorrer aos fins que ela se destina, ou seja, proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. A lei, nesse aspecto, ela foi sábia para, ao longo de todo o texto, e a gente vai observar isso, há muitas repetições e clareza absoluta aos fins a que busca, né? Então, eu aconselho vocês a ficarem para a gente conseguir interpretar, comentar a lei, e isso com certeza nos dará maior segurança no dia a dia para saber como agir, como verificar que a violência está ocorrendo, como pedir socorro, e também uma questão importantíssima, né, de saber como que a autoridade policial e a judiciária deve tratar a vítima. Isso é importantíssimo. A lei ela teve muito cuidado pelo legislador de deixar claro e evidenciada todas as formas de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, de como que isso acontece. A lei ela é um excelente manual de o que fazer, como fazer, então quem puder leia. A Lei Maria da Penha é uma lei afirmativa, assim como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente e mais legislações especiais que cuidam, que dão uma proteção maior a esses grupos que são vítimas de violência. O objetivo da lei é a proteção para a mulher, e não importa qual a origem da agressão. Então, estando essa mulher no ambiente doméstico e familiar, a violência pode ocorrer de uma neta contra a avó, de duas mulheres, duas irmãs, a prima, o primo, o tio contra essa mulher, contra essa criança mulher. E se dentro dessa família tem alguma pessoa transgênera, que ela se identifica como mulher, também estará amparada. Agora, se duas mulheres estão andando na rua e de repente elas se esbarram e uma cai e se machuca, aí não é o caso da Lei Maria da Penha, porque ela ocorreu fora do ambiente doméstico familiar e também não há nenhum vínculo familiar ou amigado ou considerado com essa pessoa que foi supostamente a agressora, né, ao esbarrar e derrubar a vítima. Então aí nesse caso será o Código Penal normalmente, com a lesão corporal, boletim de ocorrência, inquérito policial, processo judicial criminal. Então segue normal. Então, o artigo 5º assim estabelece. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe dê causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial. Então isso deixa bem claro que a legislação é para a proteção da mulher. Agora, será que homem com mulher pode? Pode. Mulher com mulher pode? Também pode. E transexuais? Também pode. Não importa se tem o nome social ou não, o que importa é
a psique da pessoa, como ela se vê. E ao tratar da violência, a Lei Maria da Penha ela traz uma série de exemplos que se efetiva, que se caracteriza a violência doméstica familiar. Então vamos a elas. Artigo 5º, inciso 1º. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. O inciso 1º trata da violência sobre o âmbito doméstico entre pessoas de permanente convívio, inclusive aquelas agregadas, ou seja, é o vizinho ou a vizinha que está sempre em casa e ao longo do tempo acaba se considerando um membro da família. E assim, é um amigo que está sempre presente, uma amiga que está sempre presente. O contato tem que ser permanente entre essas pessoas. Aí sim fica tranquila a aplicação da Lei Maria da Penha. Artigo 5º, inciso 2º. No âmbito da família, compreendida como comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. A certidão de casamento, a declaração de união estável, enfim, mas também a lei caracteriza mesmo aqueles que não têm nenhum documento, mas estão sempre presentes dentro dessa comunidade, né? Artigo 5º, inciso 3º. Em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. O terceiro, ele aborda que é qualquer relação de afeto que tenha ocorrido entre o agressor ou agressora e a ofendida, que tenham morado juntos ou não. Então isso são aqueles namoros de longa data, como também essa interpretação a gente consegue chegar aos casos entre ficantes, enfim. É muito tranquilo de observar a relação que desenvolve a afinidade, tendo o olhar da Lei Maria da Penha. Artigo 5º, parágrafo único. As relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. O parágrafo único deixa sem sombra de dúvida essa questão do gênero, então não depende a origem da violência. Na atividade da advocacia, eu converso bastante com os delegados, delegadas, os serventuários da justiça, enfim, procuro conversar com toda a equipe quando eu vou acompanhar um caso envolvendo a Lei Maria da Penha. A lei protege a mulher contra qualquer fonte de violência, que não importa a origem da violência, se é mulher com mulher, homem com mulher, a neta com a avó, o tio com a sobrinha, é para todo mundo. Mulher contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Americana dos Direitos Humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, sobre descumprir as normas que estabelecem as garantias da dignidade da pessoa humana. E a lei aqui deixa bem claro que se a pessoa comete uma violência contra a mulher, ela também está violando um direito fundamental humano. O artigo 7º da lei, ela traz as formas de violência.
e é um rol apenas exemplificativo, ou seja, se surgir outra forma de violência que não seja a que está na lei, ela também está amparada. O artigo ele dá exemplos. Então vamos lá. Artigo 7º. Formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Deixa claro que é toda violência física, não importa ela qual seja, não pode encostar. Artigo 7º, inciso 2º. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Formas de violência psicológica. Então, abalar a crença, começar a ridicularizar sobre a fé da mulher, isso não pode. Ficar fazendo piadinha de mau gosto também não pode. Proibir a mulher de sair, de encontrar amigas ou até mesmo de passear com os filhos sozinha também não pode. Ou seja, a mulher é livre para fazer o que quiser. O agressor não pode de forma alguma diminuir a autoestima da mulher e nem reduzir a sua autodeterminação, a sua vontade de ir e vir. Violação sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar ou manter a participação em relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais reprodutivos. Se a mulher não quiser, não faça nada. Não é não, é simples assim. O artigo também deixa claro quais são algumas formas de violência sexual, como a psicológica e como também a física. E ela não termina por aí. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos incluídos destinados a satisfazer suas necessidades. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. O artigo 7º, incisos 4 e 5, trazem a violência patrimonial e a violência moral. A patrimonial, alguns exemplos, que a gente pode verificar no dia a dia. É o agressor que retira dinheiro de dentro da bolsa, da carteira da mulher. É o agressor que de alguma forma quebre objetos, então quebrar um celular, um fogão, uma televisão, um notebook, também é compreendida como forma de violência patrimonial e havendo
a denúncia da Lei Maria da Penha correndo um processo criminal, esse agressor depois será obrigado a restituir tudo aquilo que ele quebrou. Então, às vezes, produtos de beleza, roupas que eles rasgam, né, que elas rasgam, enfim, qualquer bem que tenha valor econômico, que pertence à mulher, como também o salário, fruto de trabalho, o agressor não pode pegar e nem proibir a mulher de usar. A violência de forma moral, aí o inciso 5º dá os exemplos, né, que é a calúnia, a injúria e a difamação. São crimes previstos no Código Penal e é considerado como crimes contra a honra. Então o agressor não pode falar mal da mulher ou agressora, né? Para os amigos, para a comunidade. Ele também não pode falar que de repente supostamente ela que pega o dinheiro dele, dando a entender que é um caso de furto. Então isso também não pode, e muito menos começar a xingar ou a reduzir essa mulher nessa comunidade que eles vivem, né, com os amigos, com os vizinhos, no local de trabalho. Então aí se configura a violência moral. A Lei Maria da Penha é uma lei afirmativa. Ela vem a proteger grupos de pessoas vítimas de violência. Então, outros exemplos dessas leis especiais, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto dos Portadores de Necessidades Especiais. Enfim, são inúmeras as legislações, estatutos, que buscam dar uma proteção maior a esse grupo de pessoas. Como veremos mais para frente, na Lei Maria da Penha tem um inciso que diz que se a vítima, a ofendida, sendo mulher e portadora de alguma necessidade especial, o agressor ele sofre uma majoração na sua condenação, ou seja, a sua pena ela é aumentada quando a vítima é portadora de alguma deficiência, ou no caso, quando essa agressão resulta numa lesão permanente. Sendo assim, uma lei afirmativa, ela sempre precisará de um complemento, que pode estar no Código Penal, no Código Civil, na legislação do trabalho, na própria Constituição Federal. Então, por exemplo, quando a mulher vai levar notícia sobre a violência que ela está sofrendo, na hora da elaboração do boletim de ocorrência, a autoridade irá qualificar nos termos da lei no que corresponde a essa forma de violência. Então sempre virá lá no corpo do boletim de ocorrência, Lei 11.340 de 2006, mais o Código Penal. Ou seja, quando menciona o Código Penal, irá ali acrescer os artigos correspondentes a essa violência. Então, uma lesão, uma tentativa de homicídio, uma destruição patrimonial, enfim, se envolver uma mulher criança, está lá, Lei 11.340, ECA, envolvendo uma questão racial, Lei 11.340, mais os artigos correspondentes na lei. Então esse é um aspecto interessante que ajuda a gente na leitura, na compreensão do caso, quando a gente busca interpretar o boletim de ocorrência, né? Então essa é mais uma dica. A Lei Maria da Penha também estabelece uma política pública apropriada para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, e ela promove diversas ações, como a integração
do Poder Executivo, do Legislativo e do Poder Judiciário, a integração entre as polícias militar e civil, inclusive estabelecendo um procedimento de como deve ser o tratamento à mulher vítima de violência, e também incentiva convênios com organizações não governamentais. Artigo 8º. A política pública que visa coibir a violência doméstica-familiar contra a mulher fará-se-á por um meio de conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e ações não governamentais, tendo por diretrizes a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública com áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes com a perspectiva de gênero, de raça ou etnia, concorrentes às causas, as consequências e a frequência da violência doméstica familiar contra a mulher, para a sistematização de dados a serem unificados nacionalmente e avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. Também traz o respeito nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 3º do artigo 1º, no inciso 4º, artigo 3º e no inciso 4º, artigo 221 da Constituição Federal. O artigo 8º, incisos 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha, ela trata sobre o desenvolvimento de políticas públicas e integração que deve ocorrer entre os diversos setores da administração pública. Então, ou seja, secretarias de cultura, de esporte, de finanças, o departamento jurídico, todos esses entes, eles têm que se conversar entre eles, tem que haver uma integração para que as questões relacionadas ao combate da violência doméstica e familiar permeiem por todos os órgãos da administração pública. E não é só isso também. A lei, esses incisos, nada mais é do que uma ordem ao Estado para ele se organizar, para poder cumprir um direito fundamental humano em relação à mulher, que é o fim da violência. Ele também tem que promover palestras, estudos de pesquisa. Os servidores, eles têm que passar por treinamento constante para que, enfim, se aprimore o atendimento, como também a qualidade, né? Porque em qualquer lugar a gente pode socorrer uma mulher que esteja passando por um período de violência, né? Então, esses 3 primeiros incisos, ele é bem claro sobre essas questões da integração, né? E o 3º, ele fala sobre a comunicação, ou seja, ele também chega até as formas dos meios de comunicação de massa, que é a televisão, o cinema e até mesmo a própria internet, né? Os responsáveis por esses canais, eles também têm que desenvolver políticas internas para que esse tema seja falado e também por esses canais que a população se eduque, né? E de todas as idades. Quanto mais cedo uma criança tiver contato com as questões relacionadas ao combate da violência doméstica e familiar, como também as questões por igualdade racial, os direitos dos deficientes, portadores de necessidades especiais, os idosos, enfim. Quanto mais essa informação chega nas escolas, surgirão humanos mais civilizados e sensíveis, né, a essas questões. Dentre dos diversos dispositivos constitucionais, eu vou destacar o artigo 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Inciso 4. Respeito dos valores étnicos e sociais
da pessoa e da família. A norma constitucional, como vimos, ela também estabelece princípios para os programas de rádio e de televisão. Então, filmes que são exibidos na televisão, novelas, rádios, jornais, todos devem estar atentos aos princípios que também são da Lei Maria da Penha, para que as suas programações sejam adequadas e também reforcem o fim da violência doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 8º, inciso 3º da Lei Maria da Penha, quando ele trata da questão da comunicação social, ele faz menção direta à Constituição Federal. Além do artigo que nós destacamos, vale a pena também dar leitura nos outros 2 artigos. Assim a gente tem uma ideia no que envolve os limites dessa forma de produzir comunicação de massa. Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Artigo 3º, inciso 4º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Sobre a Constituição Federal, ela é o centro organizador de todo o nosso ordenamento jurídico. Então, as leis complementares, leis federal, estadual, municipal, decretos, normas, regulamentos, ou seja, qualquer forma de legislação que o poder público faça, ela tem que estar compatível com o que diz a Constituição Federal. Nós aqui, durante a nossa aula, nós estamos lendo trechos da Constituição Federal. E uma coisa importante sobre a interpretação constitucional é que quando a gente vai buscar algum fundamento nela, é importante também que a gente tenha uma compreensão de todo o texto, porque a Constituição não se aplica de forma isolada ao caso concreto, neste caso a violência contra a mulher, mas sim ela é aplicada inteiramente, ou seja, todo o corpo constitucional atua nessa forma de interpretação. Então, quando lemos um artigo isolado e um inciso isolado, a gente também tem que ver os outros dispositivos. Então, por exemplo, o artigo 5º, que trata da igualdade. Em um dos seus incisos, ele fala sobre a livre iniciativa. Então, o que isso quer dizer? Isso é a vontade, a autodeterminação de ser empreendedor, de ser empresária. Então, se de alguma forma o homem pratica aquelas formas de violência moral, patrimonial, impede a mulher de ir e vir, proíbe ela de ir ao trabalho, esse homem também está ferindo, ou essa mulher agressora, né? Também está ofendendo um direito fundamental dessa vítima, que é a livre iniciativa. E assim por todo o texto. Dá para fazer relações, aspectos de fundamento, olhando para toda a Constituição. Então isso é importante, que a gente tenha uma compreensão sobre a interpretação constitucional. Voltando para a Lei Maria da Penha, inciso 4º. A implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. Então, passa a ser também um dever do Estado a criação e a implementação de delegacias especializadas na violência doméstica e familiar. E a Delegacia da Mulher, como é popularmente conhecida, ela é composta por uma equipe multidisciplinar.
com assistentes sociais, psicólogas, um ambiente adequado para acolher essa vítima, como também sempre deve haver nos meios de comunicação, a publicidade, campanhas que também promovam a Lei Maria da Penha e da necessidade do fim da violência doméstica familiar contra a mulher. Artigo 8º, inciso 5. A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos da mulher. Artigo 8º, inciso 6º. A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica contra a mulher. Artigo 8º, inciso 7º. A capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1º, quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. Então a lei também, ela chega na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Guarda Municipal. Então os soldados, todos os que trabalham nessas polícias, eles devem passar constantemente por palestras, eles devem se atualizar para que na hora da ocorrência, na situação de violência contra a mulher, ele saiba como fazer a abordagem e também os limites para poder, naquele momento, acalmar os ânimos e tomar as medidas cabíveis, né? Artigo 8º, inciso 8º. A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia. Artigo 8º, inciso 9º. O destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia, e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Sobre as políticas públicas que a lei busca desenvolver, eu acho que está muito claro, né? A questão da capacitação dos servidores públicos, inclusive os da polícia ou da guarda municipal, como também os convênios feitos com as organizações não governamentais, a fundamental importância de colocar no currículos escolares esse tema. Então, a lei ela é bem objetiva quanto a isso. Agora precisam os governadores, o chefe do Executivo Federal, os prefeitos, os subprefeitos, no caso aqui de São Paulo, com as prefeituras regionais, dar maior efetividade à lei, os meios de comunicação também. Em minha opinião, esse tema, assim como da igualdade racial, os portadores de necessidades especiais, enfim, a todos estes de legislação especial, para as crianças também, campanhas educativas e desenhos, novelas, que de alguma forma promovam e eduquem a sociedade sobre esse tema, e como também a busca por esses direitos, né, da efetivação com a ida da delegacia, se possível acompanhado de um advogado. É muito importante que isso comece a virar hábito no meio social, e assim a gente vai, a curto prazo, ver mudança no comportamento da sociedade
relação à violência, né? Para o encerramento desse primeiro bloco, nós vamos fazer uma breve revisão do que foram esses 8 primeiros artigos da Lei Maria da Penha, né? Então a gente viu que a lei se destina a toda mulher no ambiente doméstico e familiar, não importa a questão de gênero, se é travesti, se é mulher trans, não importa. A gente viu também que a violência ela pode ocorrer de todas as formas e de todos os gêneros. Pode ser mulher com mulher, homem com mulher, ambiente de trabalho contra a mulher, o vizinho que se considera família, que permanece longos períodos visitando essa casa. Então a gente consegue ver o contexto de proteção com relação a possíveis formas de violência, né? A lei também traz essas formas de violência, a questão moral, a questão patrimonial, a violência física, a violência psicológica. A lei também dá exemplos sobre os locais dessas que a violência pode ocorrer, né? E também a questão da unidade doméstica, a questão da unidade familiar, para ex-namorados, ex-namoradas. A gente viu também lá no artigo 8º a questão da política pública que o Estado brasileiro como um todo deve desenvolver, né? Incluído aí os estados, o município, o Distrito Federal, a integração das polícias, do Poder Judiciário, do Poder Executivo e Legislativo, bem como todos os órgãos da administração pública, então, secretarias do Verde e do Meio Ambiente, com a Secretaria das Finanças, com a Secretaria Jurídica, a Secretaria de Cultura. Deve haver aí uma comunicação nesse sentido de também nesses ambientes se chegue à importância desse tema. E como a gente vai ver a seguir, a gente vai ver como é que esse servidor deve atender à violência a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Então eu me despeço de vocês aqui nesse primeiro bloco. Os nossos contatos estão aparecendo na tela, entre em contato e até o próximo bloco. Obrigado, pessoal.